episódio de hoje do Imobiliário a Qualquer Negócio, menos perda de leads, mais vendas. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos, tenho hoje a satisfação, mais uma vez, de conversar com Daniel Valadares, a quem eu agradeço pela disponibilidade, Daniel, para a gente sempre seguir aqui com as nossas reflexões a respeito de aspectos do funcionário digital, dos serviços da Ex Machina e de como a gente pode entender as aplicações derivadas das soluções que a gente vem aqui desenvolvendo, certo? Hoje a gente se propôs, Daniel, a conversar a respeito de um segmento muito importante para o qual a gente tem muita afinidade do ponto de vista da implantação dessa tecnologia, que é o ramo imobiliário, né? E quero já te chamar aqui, Daniel, para conversarmos a esse respeito no seguinte sentido. Esse setor me parece carecer desse tipo de solução que a gente está aqui preparado para entregar, porque, principalmente, a gente tem disponibilidade para atendimento qualificado e a qualquer tempo. Então, assim, levante a mão, né, a primeira imobiliária que nunca precisou, na verdade, dessas características, que é de um atendimento qualificado e de um atendimento que pode se dar 24/7. E este é um público, na verdade, né? Assim, quem procura por esse tipo de serviço vai procurar nas horas mais inoportunas, não é mesmo? Então, assim, procurar o seu próximo apartamento é também uma tarefa da noite, do final de semana, da madrugada, e nem sempre estamos todos de plantão a todo tempo. Enfim, pega daí, Daniel, me conta um pouco como é que você também localiza as implantações que a tecnologia e a inteligência artificial, em particular, podem trazer ao segmento imobiliário. Maravilha. Bom, antes de qualquer coisa, muito obrigado aí pela audiência de todos, obrigado também aí pelo convite, Ex Machina, né? Nossos encontros aqui cada vez mais frequentes e espero que siga assim. Pessoal, seguinte, eu tenho até que bastante experiência, viu, Gustavo? Eu confesso para você que eu gosto de procurar imóveis, já Jesus mudei amado, as pessoas algumas gostam de vezes. cada coisa, né? A gente tem que respeitar a diversidade mesmo e tal. É Isso faz verdade, eu parte. brinco com a minha esposa. Quando a gente entra no imóvel novo, eu já falo para ela, ó, nesse daqui nós vamos ficar 2 anos, 3 anos. Ela fica maluca. A minha esposa ama essa experiência. Como É, pode alguém a- gostar de entrar num imóvel novo e falar, fico no máximo 2 anos? e agora, inclusive, estamos nesse processo de mudança aí. Ano que vem temos Para a sua alegria, na casa verdade, nova, é para minha alegria. para a sua alegria. Mas essa eu fiz um combinado com ela de pelo menos 5 anos ali para Sim, segurar um dois pouco anos e mais de meio no tempo. máximo, né? Exato. Muito bem. Boa. Bom, eu corroboro aí da tua fala, né? Eu acho que esse momento tão especial de encontrar um lar, né? Ou até mesmo de encontrar um escritório para sua empresa, né? De encontrar um lugar para algum familiar morar, é um momento bastante especial que envolve uma série de coisas, mas que você acaba tendo que fazer muitas vezes num horário que não é o horário comercial, né? Então a gente acaba ali caindo muitas vezes nessas questões. E tem um ponto bem importante também da vida dos corretores, né? Porque muitos corretores, Gustavo, trabalham aos sábados e domingo por conta dos plantões de venda, né? Então, Sim. existem milhares de plantões aí de final de semana, então os corretores estão trabalhando, porém, apesar deles estarem ali trabalhando, tem um ponto que eles estão trabalhando em um plantão atendendo presencialmente, então acaba não tendo tempo ali para dar atenção de fato para quem está chegando ali no WhatsApp, né? Então, Sim. essa é uma dor aí bastante comum desse público. E também, ultimamente, né, principalmente do ano passado, 2024 para este ano de 2025, que está chegando já ao final, mas é uma tendência crescente, a tendência dos corretores e das imobiliárias também investirem cada vez mais em tráfego, né? Sobretudo para imóveis de lançamento. Então, há um esforço ali de investimento, muitas vezes até por parte do próprio corretor, geralmente autônomo também, e aí há uma necessidade de otimizar
esse investimento que está sendo feito em tráfego, trabalhando ali para fazer com que os leads sejam qualificados, sejam atendidos no momento em que chamam, né, para evitar ali um esfriamento e etc. Né? Então, tem aí bastante... só aí já tem bastante coisa, né? Eu acho que a gente já podia parar por aqui, agradecer a nossa audiência e tal, né? É muito assunto, Daniel. Olha só, você trouxe coisas bem importantes. Em primeiro lugar, assim, atenção ao WhatsApp enquanto estou atendendo, né? Ou enquanto descansa, carrega pedra, não é verdade? Aquela coisa. Por quê? Porque a gente percebe no WhatsApp e em muitos trabalhos, em muitas atividades, um tempo dispendido com lead frio, com lead que não faz sentido, com lead que não tem afinidade com o seu produto, com aquilo que você representa, com a sua carteira e tal, né? Então, também automatizar esse processo não significa, em absoluto, perder a qualidade do atendimento, perder a humanização do atendimento, a personalização da sua abordagem, da sua voz, da sua marca, né? Do seu estilo de fazer este acolhimento inicial de quem te procura. Ao contrário, a gente, por meio de um funcionário digital absolutamente customizado para o seu negócio, com a sua embocadura, a gente consegue fazer com que você finalmente dê mais atenção ao lead que de fato interessa mais e dê menos atenção, portanto, a um lead que não fará sentido, na verdade, por motivos quaisquer. E, além de a gente conseguir essa qualificação no atendimento do WhatsApp, uma destinação maior do tempo às pessoas que, de fato, aquelas que interessam mais, né, ao seu produto e ao seu negócio, você trouxe um fenômeno super importante, que é praticamente o do corretor influencer. Também tem isso, né? Não só os próprios imóveis como o centro do tráfego pago, né? Mas o próprio corretor, frequentemente, é a cara dele, ele como personagem está ali, agora também se colocando de uma forma, digamos, bastante necessária neste momento. Então, se já há um movimento de um investimento para tráfego pago, que, enfim, custa cada vez mais dos nossos esforços em quaisquer segmentos, ter um qualificador de lead ali, né, para recepcionar esse lead e, de fato, dar a destinação adequada, me parece fazer muito sentido para potencializar os resultados. Afinal de contas, é sobre isso que a gente está falando, certo? Sim, total. E eu acho legal a gente traduzir aqui também em termos práticos, né, Gustavo? Porque quando a gente traz esse tipo de informação, eu sinto que às vezes ela não parece tão tangibilizada para quem é de fato um corretor ou para quem é um dono de imobiliária, tá? Mas e aí, né? Na prática, como é que esse negócio vai funcionar? Então, na prática, Daniel, na prática, como é que esse negócio vai funcionar? Você poderia desenvolver esse assunto para nós, por favor? Muito bem. Então vamos lá. Na prática, pessoal, é o seguinte: um funcionário digital ele vai estar conectado ali no teu WhatsApp, né, ou no WhatsApp da imobiliária, e também com a possibilidade de telefone. Então você pode sim ter um número telefônico para receber, né, fazer com que o funcionário digital receba chamadas dos clientes, né, porque no caso de imobiliárias, Gustavo, ainda tem pessoas que ligam ali, né, para falar, olha, não recebi o meu boleto do aluguel, né, não recebi as minhas, enfim, qualquer informação que seja. Então tem essa possibilidade de você ter um funcionário digital ali atendendo também por telefone, tá? E onde que ele vai atuar de fato, né? Então, o primeiro passo aqui é a qualificação. A hora que o cliente chegou, ele vai poder já interagir com esse cliente e levantar informações para, por exemplo, entender se ele já é um cliente ativo ou não, se ele quer alugar, comprar, se for compra, se é para morar, se é para investir. Então, ele vai poder fazer ali já uma série de perguntas para entender a qualificação daquele lead, inclusive com perguntas mais delicadas que às vezes o ser humano rateia na hora de fazer, que é, por exemplo, quando você quer investir nesse processo, né? O funcionário digital, ele não vai ter esse ímpeto de falar, eu não vou falar isso porque talvez eu perca a negociação aqui, né? E é porque também não vai perder a negociação por conta disso, não é mesmo? Uhum. Inclusive,
vai apoiar mais ali, mas enfim, os seres humanos às vezes têm uma dificuldade em evoluir em algumas perguntas que o funcionário digital não vai ter, e ele vai conseguir, desta forma, te entregar um lead de fato mais qualificado. Então, ele fez ali uma série de perguntas, ele vai identificar ali se aquele lead é ou não qualificado. Qualificou o lead, ele tem algumas possibilidades. Então, ele pode, por exemplo, colocar um link de agendamento para agendar uma visita no imóvel, ou uma visita na imobiliária, ou no plantão de vendas, né? Então, ele tem ali, pode ter esse link para fazer esse agendamento, né? Ele pode transbordar este atendimento para um segundo WhatsApp. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá o WhatsApp da imobiliária, que é onde está o funcionário digital. Ele pode transbordar esse atendimento para um outro corretor humano. Como que ele pode fazer isso? Também através de link ou através de integrações personalizadas também tem essa possibilidade, né? Então, ele fez ali o atendimento, qualificou, jogou para um agendamento, né? Para além disso, ele tem também a possibilidade de tirar dúvidas daqueles que são clientes atuais. Então, por exemplo, aquele cliente que eu comentei ali mais no início, né, que quer de repente informação sobre um boleto que não chegou, ele pode entrar em contato, perguntar sobre isso, e aí pode ter já uma explicação falando, olha, você não recebeu o boleto porque o boleto a gente emite todos os dias 10 e hoje é dia 5 ainda, então por isso você não recebeu o seu boleto, ou se não, puxa vida, que pena, vamos analisar aqui o que aconteceu e direcionar este atendimento direto para o teu pessoal de financeiro, também da mesma Abrir um forma. chamado, né, Daniel? Acho que é isso, né? Assim, Abrir um não que vai chamado. responder tudo, muito embora possa, mas o que a gente está aqui se propondo a colocar é a possibilidade de a gente ter um mediador ali para as diferentes áreas, na verdade, de Exatamente. forma muito qualificada. Cara, é um membro da tua equipe, tá? Ponto. Acho que essa é a melhor definição. É, de fato, um membro da tua equipe. Inclusive, existem aí uma série de sistemas geralmente utilizados aí na gestão de imobiliárias, né, ou CRMs, né, para você gerir ali aqueles leads comercialmente. E o funcionário digital aí, dependendo desse sistema, se ele for um sistema que permite, o funcionário digital tem inclusive a possibilidade de integrar a este sistema para fazer inclusão de leads, para fazer movimentação de cards em CRM, né? Isso é sempre analisado caso a caso, né, Gustavo? Mas a gente tem essa possibilidade desde que o sistema lá do outro lado também o tenha, né? Aí a gente consegue trabalhar, inclusive, numa forma extremamente integrada ali, fazendo consulta em banco de dados para ver quais são os imóveis disponíveis e, enfim, dá para escalar essa experiência num nível absurdo, a depender aí do quanto aquele determinado player está disposto, né, a fazer. Mas, de qualquer forma, o básico que é você ter ali um funcionário digital que vai fazer a qualificação do lead, aquela triagem de atendimento inicial e jogar para um agendamento ou direcionar para um ou outro departamento, inclusive com a possibilidade de abertura de tickets, com certeza já vai ser algo transformador o suficiente para, se um dia acabar a bateria lá e ele parar de funcionar por alguns minutos, você vai descobrir rapidamente que você precisa conectá-lo novamente, porque aquilo vai fazer falta, como faz para mim. Meu, se a minha assistente aqui, por algum motivo, vai tomar café, eu já logo trago ela de volta, porque faz diferença ter ou não ter o funcionário digital. A partir do momento que você experienciou isso, você não vai querer outra coisa. Eu ia falar, dá para fazer tudo e tal, a gente só ainda não tem um holograma, não é? Levar a pessoa até o local, subir a escadinha. Inclusive, quero trazer esse lançamento aqui. Semana que vem, aguarda. Daniel, tentando dar uma arrematada, assim, uma sintetizada nas várias questões que você nos colocou, a gente está falando, então, de um FD, de um funcionário digital, que tem condições de atuar na recepção, né, na recepção e na distribuição de qualquer tipo de atendimento para qualquer setor de dentro do seu negócio. Venda, pós-venda e suporte,
né? Assim, porque às vezes a gente fica pensando que, pô, recepcionar o cliente que está interessado em... Mas às vezes o suporte demanda tanto ou, enfim, demanda uma proporção importante do esforço de atendimento de um negócio, né? Porque a gente tem, depois de vendido, toda essa carteira de cliente que precisa dar manutenção, que precisa continuar conversando, né? Então, não só, digamos assim, da vitrine para fora, do balcão para fora, mas do balcão para dentro, também a gente tem muitas aplicações absolutamente plausíveis para otimizar os processos operacionais, né, do segmento. Cara, e Você também aqui falou eu queria só queria tocar um ponto aqui que é o seguinte: você falou de integrações. Quando a gente abre esse guarda-chuva das integrações, com CRM próprio, com banco de dados próprio, meu, aí a gente consegue pelo WhatsApp fazer um tipo de consulta que todo mundo gostaria de poder ter lá no catálogo da imobiliária, não é? Sem precisar sofrer com 78 filtros, não é? Mas, enfim, retoma o seu ponto aí, por favor. Não, um ponto que eu acho importante também é o seguinte, né? Por essa trajetória que eu lhe contei ali no início, acaba que o meu contato circulou aí em algumas listas de corretores. Eu recebo com frequência comunicação de corretores me falando sobre um lançamento, sobre alguma novidade ali em termos de imóveis para me oferecer, né? Um casa, apartamento, etc. E a abordagem, né, costuma ser muito semelhante para todos eles, que é assim, umas 500 fotos e uma descrição bastante grande ali, completa, do que é o imóvel, né? E assim, geralmente é algo que no dia a dia acaba passando batido, porque você vai olhar para aquilo e vai falar, putz, mais uma mensagem de marketing, e a menos que você esteja ali com um tempo para olhar aquilo, ou sei lá, você vai por algum motivo olhar no teu momento de ócio, falar, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo, a probabilidade daquela mensagem ser ignorada é muito grande, né? Eu diria de quase 100%, porque é o que acontece aqui, mesmo se eu estou no momento que eu estiver olhando ali, querendo buscar alguma coisa, ainda assim eu não vou ficar olhando tanto, assim, eu vou pegar e buscar ativamente por aquilo que eu quero. Então, o que isso, qual é o poder do funcionário digital neste processo? É o seguinte, você vai poder enviar mensagens, como você já envia, né, como o corretor já costuma fazer, porém, ele faz geralmente essa panfletagem digital, né, como eu chamo aqui, porque muito provavelmente ele não vai ter condições de dar seguimento a muitas questões. Pensa assim, se eu colocar ali, boa tarde, como vai? Para 500 pessoas, 200 responderem, já é uma questão grande ali para dar vazão, né? Porém, se eu tenho um funcionário digital funcionando ali, eu posso mandar uma mensagem que seria mais adequada para, inclusive, qualificar o lead, porque às vezes o lead ele não quer aquele produto específico que você está mandando ali naquele momento, mas se você tratar ele de uma forma adequada, talvez você descubra que ele tem interesse num outro produto que você também pode vender, não é mesmo? Então você vai trabalhar melhor aquele lead. Então você poderia fazer uma mensagem que seria: boa tarde, fulano, como vai? Como está a sua busca por imóveis atualmente? Ponto. E aí a pessoa vai falar, estou procurando, não estou procurando, quero comprar, quero alugar, quero investir. Seja lá o que for, o funcionário digital vai trabalhar nisso para você. Ele vai qualificar aquele lead. E se aquele lead estiver num momento ideal, ele vai agendar uma reunião, uma visita, vai dar um jeito de você conseguir evoluir com aquele lead de uma forma muito mais legal. E vou te dizer mais, aquele lead, que a gente fala lead aqui, né? Parece uma coisa, é uma linha numa planilha, né? Porém, há de se lembrar que é uma pessoa lá do outro lado, né? Então, quando a gente trata essa pessoa melhor, a gente entrega uma experiência melhor, menos invasiva, portanto, mais persuasiva, também, por mais que naquele momento a pessoa não queira, quando ela quiser, tenha certeza que ela vai te chamar, porque ela vai falar, poxa vida, o Gustavo fez um atendimento legal comigo. Então, vale a pena eu perguntar para ele
se ele tem alguma coisa que me interessa agora, não é mesmo? Então, isso Sim. é extremamente relevante, tá? É cultivar de longo prazo, né? Esse tipo Exatamente, de até porque retorno. um imóvel não é uma compra de impulso, não é mesmo, Gustavo? Uhum, Dificilmente você vai ter um link de checkout lá com passe aqui uhum. o seu cartão. Passa aqui, exatamente. Bom, Daniel, a gente poderia continuar longamente Com certeza, para muitas falar, horas. não é verdade, assim, dos vários aspectos que estão relacionados a este nosso principal tema. Eu só gostaria de ainda chamar a atenção, Daniel, em relação ao assunto que a gente vem aqui desenvolvendo, aos colegas que estão conosco no programa da Ex Machina Partner, programa de parceiros da Ex Machina. Porque quando a gente fala do segmento das imobiliárias, a gente está tratando frequentemente com cliente de médio porte, há clientes que representam sozinhos grandes grupos, né? Então, assim, uma mesma imobiliária que tem, né, segmentações em várias cidades. A gente tem um segmento que demanda muita interação. Então, uma vez que você está lá, você está, né, com um FD da porta para fora fazendo recepção de público, a gente está lidando com altos volumes de interação, com possibilidade, portanto, de ganhar escala rápido e, no limite, ainda estamos falando de um mercado em muitos sentidos analógico. Né? Então, um mercado dentro do qual ainda tem muito espaço para a gente embarcar a tecnologia e a Ex Machina está muito bem posicionada também para esse tipo de atendimento. Então, queria escutá-lo, as palavras finais aí, Daniel, em relação a isso, porque me parece que há, de fato, uma janela importante de oportunidade neste setor. E você que está na liderança aí desse projeto conosco, acho que seria legal uma apreciação sua a esse respeito. Com certeza. É bastante atrativo e principalmente quando a gente olha para um setor, Gustavo, que a gente fala, poxa, esse setor aqui, ele ainda é um setor um pouco mais analógico, eu vejo isso com bons olhos, porque eu falo, poxa, aqui eu tenho excelentes oportunidades de trabalho e como eu gosto de dizer, né, que vendas a gente está ali ajudando o cliente a comprar, no fim das contas, né, mostrando para ele como que aquela solução se conecta ao dia a dia e ao negócio dele. Quando a gente olha com esse viés, quando a gente mostra para um corretor ou para uma imobiliária a transformação que pode acontecer no negócio através do uso de um funcionário digital, melhorando qualidade de atendimento, melhorando qualificação de leads, enfim, tudo isso que a gente já trouxe aqui, a gente ajuda, pelo menos no curto prazo, né, curto, médio prazo, este player a se destacar no mercado, né? E aí depois, obviamente, como todo movimento mercadológico, a partir do momento que alguém começa a fazer, o vizinho vê, fala, puxa, legal, começa a fazer também, porém, quem começa primeiro sai antes também, e né, aquela velha história de quem chega primeiro bebe água fresca, né? Então, os clientes que a gente consegue trazer e implementar o funcionário digital agora, eles estão sendo despontando na frente dos demais e eles vão ganhar aí uma distância importante, né? Você vê aí na Fórmula 1, segundos fazem diferença quando aquele competidor está na frente, né? Então aqui a gente está falando às vezes de meses, né, na frente do concorrente que você vai ganhar por estar usando um funcionário digital, uma melhor qualificação de leads, aproveitando melhor os leads, né? Porque seja uma lista que você comprou, e aí quando eu falo comprou, quando você está investindo em tráfego, de certa forma, você está comprando uma lista de contatos, uma lista de leads, né? Então você já investiu em gerar aquele lead. Então, a partir do momento que ele chega dentro de casa, quanto melhor a gente conseguir trabalhar com ele, entregar informações de qualidade, ter um bom atendimento, qualificar, entender o tempo que ele tem ali para tomar aquela decisão, mais a gente consegue gerar resultado para o negócio e mais a gente consegue evoluir e sair na frente da concorrência, tá? Então é este o nível de transformação que a gente está falando aqui para estes negócios tidos como negócios mais analógicos, tá? Então,
olha para esse negócio e vamos lá para mostrar como a gente consegue apoiar nesse processo de crescimento do negócio, de escalabilidade do negócio e de vendas. Legal, Daniel, obrigado aí pelas suas palavras. Fica o nosso incentivo, então, e a gente tem também possibilidades de demonstração, né? Então, assim, a pessoa que se interessou vale a pena nos procurar. E você que nos acompanhou até aqui, nos ajude também a compartilhar este conteúdo com quem possa se interessar por ele. Nosso muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.